Qual a sua maior dificuldade na hora de aprender inglês? Se for os verbos, nós vamos resolver isto neste vídeo, então vem comigo. Moment. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Hi everybody, my name is Douglas Fantini. Hoje a gente vai revelar a respeito dos verbos. Os verbos são palavras variáveis de uma língua. Dá pra falar eu vou, mas não dá pra falar nós vou, porque você tem que concordar. O certo é nós vamos. Em inglês, isso também vai acontecer. Só que vai acontecer de uma maneira muito mais fácil. Porque se você for comparar a língua portuguesa com o inglês é muito mais fácil, porque ele tem poucas variações. É o seguinte, o mesmo exercício que eu vou fazer com esses 10 verbos serve para você fazer com qualquer outro verbo. Olha o verbo ter. O verbo ter é have. Essas palavrinhas vermelhas são todas as possibilidades em que o verbo have pode aparecer. Então, na hora que você ver have num texto, ele vai poder estar na forma have, na forma has, na forma having e na forma had. Não existe outra palavra em que vai aparecer em algum texto para reportar a respeito da palavra have que não seja essas 4 palavrinhas. Olha que fácil. Qualquer texto, qualquer tempo, presente, passado, futuro, vai falar do have, vai ter que ser assim. Essas 4 palavras, uma dessas 4, tá? Então o verbo ter aí, ó. Por exemplo, você vai falar I have, eu tenho, e she has, por quê? Eu coloquei aqui, ó, he, she, it, que é a terceira pessoa no presente, tem que usar o s aí no final. Has, vai conjugar, veja qual pessoa você está falando e qual tempo você está falando para colocar uma dessas 4 opções do have aqui. Uma delas vai estar certa, depende da frase que você está falando. Se é I have, é no presente, beleza. Se é no passado, I had, na terceira pessoa do singular, aí she has. Se é no gerúndio, I am having. Estão vendo aí na tela a parte de collocations que eu coloquei aqui. O que é collocations em inglês? É uma combinação de palavras. Aquelas 2 palavras, aquele grupinho de palavras, pode ser 2 ou 3, tá? Dependendo do caso. Elas se combinam, elas sempre vêm juntas, formam um parzinho ali na frase. Por exemplo, have lunch. Por exemplo, have fun. Por exemplo, have a break. Tudo isso combina. Mas o que eu quis dizer com esse collocations aqui? Eu quis dizer para você que nem sempre o sentido e o significado do verbo have vai ser ter, de possuir alguma coisa. Às vezes pode ser que você vai participar de alguma coisa, você vai desfrutar de alguma coisa. Have fun é se divertir. Você não vai possuir nada, mas você vai ter diversão ali. Diversão você não vai possuir ela, você vai desfrutar dela naquele momento. Have lunch, por exemplo, você não vai possuir o almoço que você vai ter. Have lunch é almoçar, você vai desfrutar desse almoço que você vai ter. Have a break, faz uma pausa. Não é uma posse, não é objeto, não é nada que você possa colocar no bolso ou levar para casa. Então, have a break é fazer uma pausa. Bom, vamos ao verbo do agora. Verbo do, no pretinho ali, ó, fazer, beleza. Agora, no vermelho, estão as opções em que o verbo do funciona nas frases. Todas essas opções vão ser vistas em frases. Você vai poder ver do, vai poder ver does, vai poder ver doing, vai poder ver did e done. Somente essas opções. O que você precisa tomar cuidado é saber qual é o tempo que está sendo usado, qual é a pessoa que está na frente desse verbo aqui. Por exemplo, se for no presente e se for he, she, it, tá aqui, ó, terceira pessoa, tem que ser o does. Então, he does, she does, it does, isso é presente. Então, só tem essas opções. Se eu fosse conjugar o verbo fazer para você no português, é muita palavra. Tenho, tinha, mas você tá vendo como em inglês é muito mais fácil? Tem poucas palavras, varia menos vezes do que no português, porque no português varia demais. Olha aqui, só isso, tá? E outras collocations usando o verbo do aí. Por exemplo, do the dishes. Você não vai fazer os pratos. Do the dishes é lavar a louça, lavar os pratos. Do the dishes. Então, collocation é uma combinação de palavras para formar uma expressãozinha. E essa collocation sempre vai vir junto, sempre vai vir acompanhado uma da outra. E outro exemplo aí, ó, do your hair, que é arrumar seu cabelo. Você não vai fazer seu cabelo, você vai realizar uma ação nele, né? Do your hair é arrumar seu cabelo. Então o verbo do, sendo um verbo irregular, varia desta maneira. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre verbos irregulares. Resumindo, tem a maneira diferente de variar. É só isso. Vamos para o próximo verbo aqui. O verbo say também é um verbo irregular. Então agora eu vou falar de verbos irregulares com você. O que é um verbo irregular? A maneira com que ele muda é diferente da maneira regular. Regularmente se muda assim, mas qual que é a maneira diferente? Qual que são as
exceções? São os verbos irregulares. Então, para você perceber se um verbo é regular ou irregular, veja, ele muda demais. Mudou demais, já é irregular. Agora, se você quer saber se ele é regular, ele é bem mais fácil. Porque, por exemplo, o passado dele termina em ed, já é fácil para você perceber que esse verbo é regular. A terceira pessoa dele não vai perder letra demais, não vai perder muita coisa na hora de trocar, é acrescentar o ES. Por exemplo, se já tem o E, não precisa do E de novo, é só colocar o S, né? Que nem like, por exemplo, é só colocar o S na terceira pessoa, likes. Love também, já tem o E, então é loves. E aí, verbos regulares são bem mais fáceis, tá? O passado deles termina em ED. Se você quiser reconhecer, é assim. Só que hoje nós vamos falar a maioria só de irregulares, os verbos que são diferentões, tá? E aí eu vou deixar para vocês o último como sendo regular, porque ele é bem mais fácil e para você entender a diferença entre eles, beleza? E o verbo say, ou é say, ou é says, ou é saying, ou said, tá? Só tem essas opções. Ele vai aparecer em qualquer texto, em qualquer diálogo, em qualquer tempo, em qualquer frase, com uma dessas 4 palavras. Não existe outra palavra para falar dizer no caso do say aí. Ela não vai variar de forma diferente. É assim que vai variar. Se eu quiser dizer assim, ó, eu digo, I say. E se eu quiser dizer, ela diz, she says, ok? Se você falar, ela disse ontem, no passado, she said, que é a última opção aí. Fala, você não tá entendendo o que eu estou dizendo? Aren't you understanding what I'm saying? Tá vendo? Saying, que é esse com o ing aí. Eu coloquei, collocations com o verbo say também, ó. Say a prayer. Porque say a prayer não é dizer alguma coisa. Say a prayer é fazer uma oração. Você vai fazer uma oração. Prayer é oração. Prece, né? Uma prece. Porque você vai falar com a sua boca, né? Pra fazer essa prece. Por isso, o verbo say aí. Mas só para você entender que o collocation é uma combinação de palavras. Para falar, fazer uma prece é assim. Say a prayer. E say sorry é você pedir desculpa para alguém. Say sorry, pedir desculpa. Como é que pede desculpa? Você tem que abrir a boca e pedir. Por isso o verbo say quer dizer, tá vendo? O verbo make. Make só vai aparecer nessas formas aí, ó. Make, makes, making ou made. Só tem essas formas. Qualquer texto, qualquer conversa, qualquer diálogo, qualquer tempo, qualquer pessoa, dependendo da pessoa, você combina, mas só tem essas 4 opções. É isso que eu quero que vocês entendam nesse vídeo. Então aqui nós estamos desvendando os verbos. Olha só como é mais fácil do que o nosso idioma, que é o português. Então o make vai aparecer assim, ó. Como make, como makes, como making e como made. Por exemplo, fiz café. I made coffee. Porque é passado, tá escrito aí pra vocês, ó, passado e participo é made. I made coffee. She is making dinner. Ela tá fazendo o jantar, ela tá preparando o jantar. She's making dinner. Or she makes dinner every day at 7 o'clock. Ela sempre faz o jantar às 7 da noite. Então, she's making dinner at 7 o'clock. She always makes dinner at 7 o'clock. I make coffee every day, for example. Agora um collocation com o make. Collocation, já falei, combinação de palavras para formar uma expressão. Não necessariamente vai querer dizer o mesmo sentido do verbo que é make, que é fazer. Mas aqui, ó, make a decision. Tomar uma decisão. Make a decision. Toma uma decisão. Make a decision. E aqui, make a choice. Escolhe. Faça a sua escolha. Make a choice. Faça uma escolha. Você tem que escolher. Make a choice. Você não vai criar nada, mas make a choice é fazer uma escolha. Tá aí as opções na sua frente. Make a choice. Faça uma escolha. Com o verbo go agora. Go é ir. E aí depende do que você quer falar. I go. Eu vou para a escola todos os dias. I go to school every day, for example. She goes to school every day. Ela vai para a escola todo dia. Agora, I am going to school on Saturdays. Eu estou indo para a escola aos sábados. I am going to school on Saturdays. Agora o passado do go, went, ele é um verbo irregular. Por isso que ele muda muito. E o passado dele não é com ed. Se fosse ed, era regular. Mas ele é irregular. I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem. E I've gone to school since I was a child. E eu tenho ido para a escola aí desde que eu sou criança. Com esse gone aí que vai ser o particípio. Então só tem essas opções para falar do verbo go. Somente essas, ok? Collocation para vocês também é o posicionamento de palavras. Go wrong. O que é go wrong? É uma coisa que dá errado. Go wrong. Dá errado. Deu errado. Go wrong. Went wrong. Goes wrong. Tudo deu errado. Go wrong.
O verbo take, que no sentido literal é pegar. Um monte de outros sentidos, aliás, sobre duplo sentido tem este vídeo aqui, ó. Vou colocar para vocês um card, assiste esse vídeo de duplo sentido do inglês. Olha, esse vídeo ficou sensacional, um dos melhores vídeos que eu fiz aí sobre a língua inglesa. Então, duplo sentido em inglês, assista esse vídeo aí, ó. Vamos pro verbo take. O take só pode aparecer assim, ó. Take, takes, taking, took e taken. Então, I take the bus, eu pego o ônibus. She takes me home, ela me leva para casa. Taking, took e taken são as únicas possibilidades de palavras que podem aparecer o verbo take nas frases. Vai olhar para qualquer texto e viu isso aqui, ó. É o verbo take, ele só está modificado para formar passado, para formar terceira pessoa, para formar o particípio, mas o verbo principal aqui é o take e ele vai se transformando de acordo com as palavras que estão próximas a ele. Collocations com o verbo take, que não significam necessariamente pegar. Take a shower, é tomar banho. Take a picture, tirar uma foto. Take a breath, tomar fôlego. Take a breath, pegar o metrô é uma collocation. Take the subway, essa é a expressão que eu uso para falar que eu pego o metrô. I take the subway. Vamos agora para o verbo come. É came, porque está no passado. É come, voltou para come, porque agora é particípio. Particípio é bem fácil, né? O present perfect, para você entender ele, é só saber que antes do verbo particípio vai ter o have. Então é has come, have come, e aí depende. Mas come é o verbo vir, é um verbo irregular, porque já falei, o passado dele não termina com ed. E vamos para collocations com o verbo to come, que não necessariamente significa vir. Mas olha lá, come closer. Come closer é para você chegar mais perto. O come, ele dá o sentido da pessoa vir e se aproximar. Quando eu falo come closer, chega mais perto. Come closer. E aí, ó, come to an end. É uma coisa que tem que acabar. Come to an end. This has to come to an end. Isso tem que chegar a um fim. Isso tem que acabar. Has to come to an end. Come to an end é vir a acabar ou acabar. Agora o verbo see, que é verbo ver, verbo irregular também. Então eu tenho as possibilidades aí, ó. See, sees, seen, saw e seen. I see, eu vejo. She sees, ela vê. E aí, I'm seeing, eu estou vendo, ok? I saw, eu vi ontem. I have seen, eu tenho visto ou eu vi. Num sentido assim de não sei o tempo determinado específico que eu vi. E collocation com o verbo see. Ó, see meaning é você ver significado em alguma coisa. Porque quando você quer analisar algo e ver se tem sentido, você tem que ver o sentido. See meaning. I don't see any meaning in this thing, for example. Eu não vejo sentido nisso. E aqui embaixo, ó, presta atenção, eu coloquei um asterisco, hein? Presta atenção. Não é um collocation, mas é uma palavra que tem duas formas do verbo ver e forma um objeto, um nome de uma coisa. See só. O que é? A gangorra, porque viu e não vê mais, viu e não vê mais, vejo, não vejo, vejo, vi, see só. É a tradução de gangorra que nós temos aqui em português e em inglês é see só. O verbo get eu acho que é o verbo que mais tem traduções em inglês, tem muita tradução com o verbo get, conseguir, obter. Então essas são as possibilidades do verbo get, ou é get, ou é gets, ou é getting, ou é got, ou gotten. Collocations, a variedade de sentido você vai perceber agora quando você vê os collocations com o verbo get. Olha só, get divorced é divorciar-se, que você vai obter o divórcio. Você estava querendo aquilo, né? Get divorced. Então você vai obter o divórcio, você vai se divorciar. Get hungry, ficar com fome. Get hungry. I'm getting hungry. Ó, getting, que é esse getting com ing. I'm getting hungry. Eu estou ficando com fome. Chegamos aqui ao último dos verbos, que é o verbo like. Lembra que eu falei que eu ia dizer a respeito de um verbo regular? O like é um verbo regular. O like é um verbo regular. Ele vai terminar o passado dele com ed. Então, like é o que você vai fazer nesse vídeo, você vai dar um like. Depois que você fez, você liked, porque você curtiu, já é passado, já curtiu, liked. Então, olha as formas dele aí. Ou eu tenho like, ou eu tenho likes, ou eu tenho liking e eu tenho liked. Lembrando, eu coloquei aí bem destacado, de uma cor azul aí com vermelho para você entender. Ninguém usa esse liking como gostando, tá? Mas eu só coloquei aí como exemplo para nós, para saber que existe, mas não é utilizado. Você quer dizer que tá gostando de alguma coisa? Você pode falar enjoying, por exemplo. Tô curtindo, tô gostando disso. Enjoying.
mas, né, liking ninguém usa, tá? Mas existe. E o collocation, por exemplo, like this video, que é o que você vai fazer com esse vídeo. Você vai curtir esse vídeo e dizer que você gostou desse vídeo. Like this video é um dos collocations. Então é isso, galera. Neste vídeo sobre verbos, desvendando os verbos, eu coloquei aí em vermelho todos os verbos que você precisa entender, a lógica de como que é a posição do verbo, quais são as palavras que eu tenho que memorizar, quais são as possibilidades dele aparecer em texto. Então, ó, só vai aparecer assim. Eu acho que a gente viu aqui verbos com no máximo 5 formas, né? Bem tranquilo. Então, decorou, sabe quem é quem, já resolveu o seu problema. Um desafio para você. Pega outros verbos que eu não falei aqui e tenta fazer o mesmo exercício. Descubra quais são as possibilidades que ele muda. Por exemplo, o verbo to be é am, is, are, was, were, been, being. Quanta mudança, né, no verbo to be, porque ele é o mais difícil. Pega outro, o verbo look. Look é um verbo regular. Aí looks para a terceira pessoa, looked no passado e looking para o gerúndio, para olhando, por exemplo. É isso que você vai fazer. Eu espero ter ajudado todos vocês. Se inscrevam nesse canal porque sempre tem dicas novas de inglês. Hoje é gramática, amanhã é vocabulário, depois é pronúncia, depois é sugestão das suas dicas, das suas dúvidas. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que você espera para um próximo vídeo. Esse canal é feito por vocês, pelos seus comentários. Comentou, comentário foi bom, eu vou transformar em um vídeo. So thank you very much for being here with me and I'll see you guys next time. Bye bye. Moment. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.